O plenário do Supremo Tribunal Federal volta a julgar hoje o Marco Civil da Internet. Vamos então voltar a Brasília com o repórter Pedro Nascimento, que tem as informações. Ô Pedro, os ministros vão discutir se as redes sociais são responsáveis ou não por conteúdos criminosos postados pelos usuários. Exatamente, esse é o ponto desse texto que está sendo votado no Supremo Tribunal Federal, e o julgamento, Kátia, ele será reiniciado já com o voto do ministro André Mendonça, que em dezembro do ano passado havia pedido vista, ou seja, mais prazo para analisar esse caso. Além de André Mendonça, outros 7 ministros ainda precisam votar, e como não há nenhum impedimento para que ocorra um novo pedido de vista, é possível até que esse julgamento seja novamente suspenso. Alguns ministros, eles já têm essa tendência de querer antecipar os seus votos caso haja um novo pedido de vista, porque a ideia é justamente marcar uma posição e ajudar na construção de um consenso em torno desse tema, né? Bom, o que está em análise? Os ministros estão discutindo nesse processo 2 recursos sobre a validade de um artigo do Marco Civil da Internet, que está em vigor aqui no Brasil desde 2014. Esse dispositivo da lei, ele aponta que as redes sociais e também as plataformas digitais, elas só têm responsabilidade por danos causados por conteúdos ofensivos publicados por usuários, caso elas se neguem a obedecer uma decisão judicial determinando a remoção do conteúdo. Ou seja, dá um exemplo aqui para o nosso ouvinte, né? Se alguém postou uma fake news acusando alguém de um crime que não cometeu e isso trouxe alguma consequência para essa pessoa, e essa fake news, essa notícia falsa, ela permaneceu no ar, a rede social ela só é punida pela divulgação dessa fake news caso houvesse ou caso haja alguma decisão judicial pedindo para que essa publicação seja retirada, mas essa ordem não seja cumprida. Só que o que acontece é que os ministros, e também há um entendimento na sociedade de que esse caminho precisa ser facilitado, que as redes sociais precisam ter mais agilidade e menos burocracia para regular esse tipo de conteúdo. Antes da suspensão, que foi pedida por Mendonça, já haviam votado nesse caso os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux e Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte. O relator de um dos recursos, que é o ministro Toffoli, ele votou pela inconstitucionalidade desse artigo e defendeu que nos casos de conteúdos ofensivos ou conteúdos ilícitos, né, como por exemplo postagens que envolvam racismo, as plataformas digitais elas deveriam agir a partir do momento que forem notificadas de forma extrajudicial, ou pela vítima ou pelo seu advogado, sem essa necessidade de aguardar uma decisão da justiça. O ministro defendeu ainda que em situações graves as plataformas devem retirar o conteúdo mesmo sem essa notificação extrajudicial. O relator de outra ação sobre o tema, que é o ministro Fux, ele também considerou que esse artigo 19 do Marco Civil da Internet ele fere a Constituição, e da mesma maneira ele defendeu que a remoção dos conteúdos considerados ofensivos ou irregulares deve ser imediata assim que a vítima notificar a plataforma. Julgamento, como eu disse, será retomado hoje e não há previsão de que haja um novo pedido de vista, portanto não há previsão de que esse julgamento ainda termine nesta quarta-feira. De Brasília, Pedro Nascimento.